Nós louvamos ao Senhor, irmãos, por cada instante da presença do Senhor nas nossas vidas, porque nós sabemos que é Deus agindo, é Deus movendo de uma forma poderosa, de uma forma intensa em nossos corações. Nós queremos saudar cada um dos irmãos mais uma vez com a paz de Cristo Jesus e falar da nossa alegria, do nosso prazer em estarmos juntos com vocês para louvarmos o nosso Senhor e Salvador neste lugar, lugar que nós consagramos nesse momento como templo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Essa é a missão cristã Vivos, que estamos aqui reunidos para exaltar o nosso Senhor e Salvador. É mais um pedaço do rebanho do Senhor que está sobre a face da terra. Glórias a Deus por isso. Amém, amados? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio e eu quero falar sempre da minha alegria, da minha satisfação em tê-los com a gente. Vamos meditar na palavra? Vamos levantar rapidinho para nós lermos a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 11 e o versículo 28. Lembrando que hoje é o Dia das Mães, considerado o Dia das Mães, é um dia dedicado, não sei por quem, mas alguém dedicou esse dia às mães. Então, amém. Glórias a Deus. Que as mães sintam-se abraçadas. E eu quero declarar sobre vós, mães, que vocês sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel 1, versículo 11, nos diz a palavra de Deus, e fez essa promessa solene, é Ana falando, e fez essa promessa solene. O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo o dedicar a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Versículo 28. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus. Glórias a Deus por isso. 1 Samuel capítulo 1, versículos 11 e 28. Senhor, nesse momento estamos aqui na tua presença, Pai. Estamos aqui para ministrar esta palavra, mas queremos primeiro ouvir de ti, ó Espírito Santo de Deus. Que haja tua unção, que haja teu falar, para que nós possamos falar uma palavra clara e que venha edificar os corações, para que vidas sejam edificadas nessa noite, meu Deus. Visita cada coração, visita cada alma, Senhor. Fala a cada um para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem assentar-se. Irmãos, como hoje é o dia dedicado às mulheres, dedicado às mães, aliás, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa através das mães. O Senhor separou vocês, mulheres, para que vocês pudessem dar à luz e assim ter uma posteridade sobre a face da terra, ter filhos, povoar a terra. Esse é o mandamento do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que é a bênção do Senhor, é a graça de Deus, é a manifestação de Deus para com as nossas vidas. Quando nós olhamos o agir do Senhor, quando nós olhamos para essas situações todas, nós vamos ver algo especial, que é o cuidado do Senhor para com cada vida de forma muito particular. O Senhor cuida de cada um de nós, irmãos, de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, e nós precisamos entender esta verdade, olhar para esta verdade, colocar o nosso coração nas verdades do Senhor, para que nós possamos crescer e vivermos segundo a vontade dele, dia após dia. Irmãos, o Senhor, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de bênçãos. O Senhor tem prazer em edificar o lar, o Senhor tem o prazer em edificar as vidas, e o Senhor tem o prazer em olhar para cada uma de vocês, irmãs amadas, e derramar sobre as vossas vidas as bênçãos do Senhor. Sintam-se, portanto, mulheres abençoadas por Deus. Mas existe na Bíblia, irmãos, o relato de uma mulher que foi muito temente a Deus, uma mulher que tinha seu coração totalmente voltado para o Senhor, totalmente aberto para Deus, e assim deve ser também o coração de cada um de nós, tementes a Deus, abertos para a vontade do Senhor. E essa mulher chamava-se Ana. Essa mulher não tinha filhos, e naqueles tempos não ter filho era uma situação complicada. As mulheres, para serem consideradas, elas precisavam procriar, elas precisavam dar à luz a filhos.
E quando uma mulher era estéril, era uma situação vergonhosa para o lar, era uma situação vergonhosa para a casa. E essa mulher, ela era estéril, ela era casada, mas não dava à luz. Essa mulher tinha dentro do seu coração uma aflição muito grande, uma aflição, um desejo ardente de dar filhos a seu esposo. E essa mulher um dia, ela olhou para o Senhor, irmãos, e fez um voto a Deus. Nós precisamos olhar para Deus, ter também um coração aflito e olharmos para o Senhor. O nosso coração aflito, irmãos, é estarmos pela busca do Senhor, é querermos Deus para os nossos corações, é querer servir ao Senhor acima de todas as coisas. Ana queria um filho com todas as suas forças. Ana queria um filho para completar a sua casa. Ana queria um filho para tirar a vergonha de sobre si. Nós precisamos também, irmãos, estarmos com o nosso coração aflito, para que o Espírito Santo de Deus venha adentrar o nosso ser, para que a vergonha do pecado seja arrancado da nossa alma, arrancado da nossa raiz, porque quando nós olhamos para o Senhor, entregamos o nosso coração para Ele, o Eterno vem sobre nós, nos purifica, nos lava e nos faz novas criaturas. Amados, mas eu preciso fazer um voto. Você que me ouve precisa fazer um voto. Aqueles que nos ouvem também pela internet precisam fazer um voto. Cada um que estão ligados nessa palavra precisa fazer um voto. Ana, ela fez um voto. Ela chegou diante do Senhor e fez um voto. Ela ofereceu o seu filho para o Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, eu o dedicarei a ti, eu o consagrarei a ti. Este foi o voto daquela mulher, esta foi a declaração daquela mulher. E nós, irmãos, precisamos entender que a nossa vida não é nossa. Nós precisamos olhar para o Senhor e também falar para Deus: Deus, o que eu tenho é a minha vida. Ana deu seu filho para o Senhor e nós precisamos entregar a nossa vida para Deus. Amém? Precisamos entregar a nossa vida, irmãos. É o voto que nós precisamos fazer, porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós consagramos a nossa vida para Deus, Ele muda a nossa sorte. Quantas pessoas têm sofrido? Quantas? Quantas pessoas têm problemas na sua casa? Quantas pessoas têm problemas de saúde? Quantas pessoas têm problema talvez com esposo, com esposa, com filhos? Quantas pessoas têm uma série de dificuldades, mas preferem viver a dificuldade, preferem viver o problema, mas não querem um compromisso verdadeiro com aquele que pode arrancar o problema da vida? Irmãos, quando Ana, ela sentiu que precisava de um filho, ela não mediu os esforços, ela não ficou parada no seu lugar, ela correu para o Senhor, ela falou para Deus: Senhor, eu preciso de um filho, e eu prometo entregar esse filho para ti. Nós, irmãos, quantas vezes estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de situações complicadas na vida da gente. Nós até sabemos que Deus pode mudar a nossa vida, até cremos porque nós lemos na Bíblia, e a Bíblia diz, a Bíblia está cheia de promessas a respeito disso, que Deus muda, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus renova a vida da pessoa, que Deus arranca o pecado do coração das pessoas, que Deus dá uma nova vida. Está cheio dessas promessas. Mas só que nós olhamos para essas promessas e não damos valor a elas. Não damos valor. É interessante como o homem gosta de sofrer. É interessante isso, irmãos. E o homem muitas vezes fica lá no seu cantinho lamentando: ó vida, ó porque desse jeito, ó minha vida, eu preciso morrer, eu tenho mais é que morrer mesmo, minha vida é uma desgraça, não sei o que, nada certo pra mim, eu não sei o que, porque o capeta fica me atrapalhando, porque isso, porque Deus, oh Deus, por que você me deixa isso, aquele outro todo, ou falta de pegar e dar uma surra no cara, não é? É verdade, amados. É. O correto seria pegar esse camarada e dar uma surra nele, de cipó. Por que, irmãos, estou falando dessa forma? Desculpe, viu, gente? Mas por que estou falando assim? É porque muitas vezes, irmãos, o cara não quer nada com Deus. Você não quer nada com Deus. Você prefere ficar lá no seu canto reclamando de Deus, mas não quer dar um passo em direção a Deus. Não quer chegar para Deus e falar: Deus, aqui está a minha vida.
Só quer as coisas boas, mas não quer entregar-se, apesar que entregar a vida para Deus é bom, é ótimo. Mas não quer entregar a vida para Deus, gente. Como é que você pode receber uma coisa? Deixa eu dar um exemplo aqui, só para você entender essa situação. Quando a pessoa ela tem um cargo público ou é um empregado público e ele acha por bem ser oposição, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser perseguida. Se for até o prefeito não vai dar nada para essa pessoa, ainda corre risco de perder o emprego. Geralmente é dessa forma. Amados, nós com relação a Deus, é mais ou menos por aí também. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos ser de Deus. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos estar com Deus. Não funciona assim, povo dos céus, não funciona. Ana queria um filho, queria. O que Ana fez? Ana foi até o sacerdote, chegou para o sacerdote e falou: estou fazendo um voto para Deus. Eu fiz um voto para Deus. E esse voto é: se ele me der um filho, eu vou consagrar o meu filho para Deus. Eis aí uma mulher sábia. Eis aí alguém sábio. A solução para você que está cheio de problemas também é essa. Eu não sei, não conheço superficialmente algumas pessoas aqui, eu não sei a fundo a vida das pessoas, então eu não sei quem tem problema e quem não tem problema. Não sei quem está aí passando por dificuldades, mas está você com problemas, está com você com dificuldades, tem a solução. A solução é você chegar para o Senhor, colocar o teu joelhão no chão e falar: Deus, aqui está a minha vida, estou entregando a minha vida para ti, porque eu quero te servir, eu quero ser teu, porque eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança, e se tu mudares a minha vida, eu te prometo servir pelo resto da minha existência, eu prometo colocar o meu coração no teu altar, eu prometo colocar o meu coração nas tuas mãos, eu prometo viver somente para ti todos os dias da minha vida. É esta, irmãos, a palavra. Esta é a palavra. Foi isso que essa mulher fez. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a orientação que nós vemos na palavra do Senhor. É buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, nós teremos o nosso coração transformados. Porque o Espírito de Deus vai adentrar em nosso coração. E nós teremos uma nova vida. Nós teremos o mover de Deus dentro da nossa casa. E o esposo que é bêbado. E o esposo que está cheio de problema. E a vida que está com problema. E a vida que está com problemas com filhos, esses receberão de Deus a graça, o poder e a restauração. E eu prometo isso para vocês, porque Deus promete isso aos fiéis. Faça a prova de Deus. Faça a prova. Faça a prova de Deus. Entregue a tua vida para o Senhor. Consagre a tua vida para Deus. Coloque o teu problema nas mãos do Senhor. E daqui mais uns meses você volta e fala para mim: Elias, a tua palavra é verdadeira. Porque Deus mudou a minha sorte. Deus me curou. Deus me restaurou. Deus abriu a porta que estava fechada. Deus tirou meu esposo, minha esposa lá do álcool. Deus tirou meu filho da droga. Deus tirou aquilo que era ruim na minha existência. Deus me fez uma nova criatura. Mas tem que fazer por onde, irmãos? Tem que fazer por onde? Eu não posso ficar no meu canto só murmurando, só reclamando de Deus, sem fazer nada para Deus, né, seu Júlio? Nós temos que fazer por onde? Tem que fazer por onde, irmãos? E depois que nós recebemos a bênção do Senhor, é preciso continuar fiel, porque a bênção vem, mas se você não é fiel ao Senhor, nós temos alguém que anda sempre ao redor, chamado Satanás, pronto para tirar a bênção. Ponto para arrancar a bênção. Muitas vezes você recebe a tua bênção. Oh, Deus abriu uma porta para mim, que bom, glórias a Deus. Realmente foi Deus que abriu. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você descobre que aquela bênção, sei lá, não funciona mais ou deixou de existir. O que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? Deus te deu a bênção. Mas você não permaneceu fiel como Ana permaneceu, não andou nos caminhos do Senhor, abriu um espaço para o capeta foi lá com aquela mãozona dele, passou a mão e te deixou sem nada. Amados, esta
é a fórmula da vitória. Quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós vemos que o Senhor nos honra, o Senhor tem prazer em honrar cada um de nós. No versículo 28 desse capítulo que nós lemos, nos diz: por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Aqui, amados, primeiro nós vemos no versículo 11. O Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Deus foi e deu o filho para Ana. Deus foi e honrou essa palavra, esse pedido desesperado, esse pedido de um coração aflito. Deus foi e honrou essa mulher. Deus olhou para aquela mulher, viu a sinceridade dela. Deus olhou para aquela mulher e viu um coração que estava entregue totalmente nas mãos do Eterno, que precisava de uma bênção, e Deus deu a bênção para ela. Mas só que depois que ela recebeu a bênção, irmãos, ela não virou as costas para o Senhor, ela não esqueceu de Deus, ela não andou por caminhos errados, ela não andou por aí por caminhos que não deveriam andar, mas ela disse: aqui está meu filho. Voltou lá para o sacerdote e disse: aqui está meu filho, eu quero hoje honrar o meu voto a Deus. E essa mulher foi até o sacerdote e entregou a Samuel. Entregou Samuel, irmãos. Estou me referindo aqui a Samuel. Ana é a mãe de Samuel. Entregou Samuel para o sacerdote. E essa criança tornou-se um homem e foi usado poderosamente em Israel. É só você ler 1º e 2º Samuel que você vai ver o que Deus fez através desse homem. Mas por que Deus agiu através desse homem? Porque teve uma mãe fiel, teve uma mãe que olhou para Deus, teve uma mãe que foi sábia, teve uma mãe que no momento da dificuldade, no momento que ela precisava, consagrou a sua vida, bateu na porta certa, não bateu no feiticeiro, não bateu em alguém que fazia uma rezinha, não bateu em alguém que fazia alguma coisa diferente, não fez uma outra coisa, uma simpatia qualquer por aí. Não, ela não foi nas fontes de Satanás, mas ela foi na fonte que era de Deus. Ela foi até o sacerdote e ali diante do sacerdote ela fez aquele pacto com o Senhor. Ela fez aquele voto a Deus e cumpriu. Voto, irmão, é para ser cumprido. A Bíblia diz de forma clara: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque Deus, ele castiga aqueles que fazem um voto e não honra seu voto. Voto é promessa. Promessa é pacto. Então, se você fez uma promessa para Deus: Deus, eu te prometo isso se tu me deres isso. Mais ou menos assim. Recebeu a bênção de Deus, honra o teu voto. Cumpra o teu voto. Foi isso que essa mulher fez. Foi isso que essa mulher fez. E quando essa mulher, irmãos, honrou o seu compromisso, o Eterno agiu naquela casa, agiu naquela vida, agiu através daquele filho. E ali, irmãos, a glória do Senhor se manifestou em Israel. Não foi bênção apenas para a vida dela. Quando nós observamos o mandamento do Senhor, quando nós abraçamos a Deus, quando nós somos sábios, tal qual essa mulher foi sábia, e fazemos para Deus, Ele honra a nossa casa, mas Ele honra todos aqueles que estão ao nosso redor. Ele abençoa através de nós toda uma sociedade. Ele abençoa a sua família por completo. Ele abençoa a tua casa por completo. E foi isto que aconteceu com Samuel. Quando Samuel cresceu, tornou-se ali um profeta, tornou-se um homem usado pelo Senhor. Foi um homem que abençoou Israel. Foi um homem que abençoou aquele povo, mas abençoou porque primeiro nasceu no coração de Deus. Foi uma promessa do Senhor, que o Senhor teve prazer em cumprir e em honrar. Amados, muitas vezes nós temos brincado com Deus. Nós conhecemos a Bíblia, eu falei inicialmente, que nós devemos conhecer a palavra. Errais por não conhecer das Escrituras, são palavras de Cristo. Cristo disse lá para os judeus: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Quantos irmãos conhece a Bíblia,
sabe o que é pecado. Ah, Elias Oliveira, eu sei o que é pecado e o que não é pecado. Eu tenho consciência do que é pecado e do que não é pecado. Eu tenho consciência. E mesmo assim, irmãos, toma atitudes que são pecaminosas. Toma atitudes que ferem o Senhor. E essas pessoas estão brincando com Deus. Brincando com a majestade do Senhor. E estão em pecado diante de Deus. É impossível que a bênção de Deus venha sobre a vida que está em pecado. Se você, porventura, está vivendo o pecado e você tem consciência que está no pecado, você precisa consertar a vida. Não brinque com Deus. Ah, mas não é bem assim. É desse jeito sim, irmãos. Se é pecado, ontem, hoje, amanhã, continuará sendo pecado. Nós precisamos confessar pecados. Pecados não é para ficar guardado no coração. Não se guarda pecados. Não se guarda pecados. Pecados é para que passe pelo arrependimento e a devida confissão. Guarde a palavra no coração. Esse é o mandamento do Senhor, inclusive. Guardar a palavra de Deus no coração. Mas o pecado, seja qual for o tipo de pecado, não devemos conservar, mas devemos consertar para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Se você está em pecado, irmãos, tem que consertar a vida diante de Deus para receber a bênção. Essa mulher era uma mulher que estava em comunhão com o Senhor. Por isso ela fez aquele voto. Por isso ela recebeu de Deus a bênção. Porque ela tinha comunhão com o Senhor. Comunhão, irmãos, significa que a pessoa não está em pecado. Porque comunhão é viver próximo, é viver unido, viver todo mundo junto. Comunhão é isso. Quando a pessoa está em pecado, irmãos, separa. Separa. A Bíblia fala de forma clara que o pecado ele causa separação entre Deus e os homens. Não é isso, seu Júlio? Entre Deus e os homens. Separação, irmãos. Se você está separado de Deus, como pode receber a bênção do Senhor? Se você está separado de Deus, como a tua oração será ouvida pelo Senhor? Se você está separado de Deus, como você terá sucesso dentro da sua casa, dentro do seu comércio ou outra coisa qualquer que você faça? Como? Impossível, amados. Nós não podemos menosprezar a sabedoria de Deus. Às vezes nós achamos que somos espertos demais, sei lá o quê, e nós achamos que Deus está nem aí, Deus, sei lá, Deus é aquele assim, meio aluado, aquela coisa assim, aluadão, tá, assim, assim, né, seu Júlio? E aí eu posso fazer qualquer coisa, que Deus não está nem aí, sim. Amados, não existe. Deus é Deus. Paulo, aquele homem, vivia no pecado. Mas ele não olhava para Deus e achava que Deus estava aí, nem aí para nada. Ele sabia que Deus era justo, E essa é a visão que nós precisamos ter do Senhor, irmãos. Que Deus é justo e que Ele não aceita a vida impura diante do seu altar. Quer a bênção de Deus, quer a vitória no Senhor, quer ser mais que vencedor. Como diz a palavra, quer ser um Paulo da vida, como disse o seu Júlio. Quer ser assim, cheio do Espírito Santo, confessa teu pecado. Fala para o Senhor entrar no teu coração. Conserta teu caminho errado, conserta a tua vida, seja uma Ana, uma mulher temente a Deus e cheio do Espírito Santo do Senhor, e você verá o que Deus fará na tua vida. Verá o que Deus fará na tua vida, porque Deus mudará por completo. Se você está doente, Deus te curará. Se você está com situação difícil, Deus te dá a solução. Se você está precisando de alguma coisa, do sobrenatural do Senhor, se você precisa do sobrenatural do Senhor, Ele vai se manifestar. Amém? Que Deus abençoe, portanto, a cada um de vocês que estão aqui. E nessa noite, amados, tem alguém que quer consertar a vida com Deus? Se quiser que levante-se e venha aqui, que nós vamos orar agora por você. Se tiver alguém querendo consertar a vida com Deus, confessar seu pecado para o Senhor, acertar sua vida em definitivo com o Eterno para receber de Deus a bênção, levante e venha aqui, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Pecado não se conserva, pecado não se guarda. Do pecado devemos ter vergonha sim, amém? Mas é o Senhor que nos purifica e nos lava. Não guarde o pecado para amanhã, porque hoje pode ser o último dia da sua vida.
Nós precisamos estar atentos. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 375.